Blog Talk Radio. Começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Semana passada não pudemos fazer o programa por causa do curso de Filosofia da Ciência que eu estava proferindo aqui em Colonial Heights, e do qual vocês podem ter um resumo na página www.seminariofilosofia.org, desde que estejam inscritos lá. E a última aula do curso de Filosofia da Ciência foi transmitida ao sábado, como aula do Seminário de Filosofia. Então, aproveitei para dar ali um resuminho. O curso prosseguirá, virá uma segunda fase, que será dada todinha online, através do seminário. Então, de maneira que o próximo curso que eu vou dar aqui não será de Filosofia da Ciência, será um curso completamente diferente, de modo que ninguém perderá nenhuma parte. Muito bem. De vez em quando chega aqui a boa notícia. A boa notícia é que o juiz Baltazar Garçom foi suspenso das suas funções por ter exorbitado delas. Evidentemente, toda a Curiola Internacional já se mobilizou, para fazer do juiz, então, uma vítima inocente, do corrupto sistema judicial. Sistema esse que era honestíssimo e impoluto até a véspera, quando era representado por ele. De repente, o sistema passa a ser corrupto, porque já não é mais representado por esta pessoa. Então, o juiz, ele moveu todo aquele negócio, fez toda aquela mobilização contra perseguição, na verdade, contra o Pinochet, não deu um minuto de sossego ao Pinochet enquanto não conseguiu condená-lo de algum modo, mas ele recebeu centenas de acusações, depoimentos a respeito do regime cubano, que evidentemente foi muito mais assassino do que o regime do Pinochet, e sempre conseguiu arrumar alguma desculpa para não fazer nada. Esse camarada nunca foi um juiz, esse é um ativista barato, mentiroso, salafrário, teve aí o fim que merecia. A carreira dele está agora acabada. Aqui eu recomendaria a vocês um livro recém-saído, que está sendo promovida pelo WorldNet Daily. O livro chama-se Killing Wealth, Freeing Wealth, quer dizer, matando a riqueza e libertando a riqueza. E ele mostra ali os autores, que é o economista Floyd Brown e o consultor político Lee Troxler. Eles mostram ali que essa recente crise econômica não tem nada a ver, quer dizer, com fenômenos normais, cíclicos da economia, mas que a coisa foi todinha maquinada desde os mais altos níveis da finança internacional. Quer dizer, ele está vendo realmente um plano e uma ação muito organizada, muito concertada, muito racional para derrubar a economia americana. Mas, claro, sem derrubar a economia americana não será possível consolidar ali o governo mundial, que é o objetivo de toda essa gente. Hoje em dia, a bibliografia que existe a esse respeito é muito grande, e eu creio que ninguém que pretenda ter alguma opinião racional em matéria política internacional, tem o direito de ignorá-la. Se bem que, se você pegar ali os comentaristas políticos no Brasil, até aqui, nenhum deles leu nada disso, nada. Então, ignorando completamente a documentação existente, eles julgam, quer dizer, pelo seu desejo. Se eles querem que a coisa seja assim, eles aprovam. Se eles não querem, eles inventam um carimbo e tratam de rotular o assunto como sintoma de doença mental ou coisa assim. Mas atualmente não é mais possível esconder, a atuação de algumas grandes famílias do mundo, como os Rockefeller e os Rothschilds, no sentido de criar um governo mundial, destruir as soberanias nacionais e fazer da história humana uma obra de engenharia social.
Quer dizer, são milionários malucos, absolutamente paranoicos, megalômanos, que acham que sabem tudo e sabem o que é bom para os outros e querem tomar todas as decisões. Até aí, na semana passada, eu não lembro se eu comentei no programa ou não, houve aí alguns advogados do governo americano que, num processo que está se desenrolando no estado de Iowa, eles fizeram a seguinte alegação: não é um direito humano fundamental escolher a sua própria comida. Ou seja, eles não acreditam que o ser humano tem direito de escolher o que come. Isso quer dizer que, se o governo quiser determinar que ele tem que comer isso ou aquilo, ninguém pode reagir dizendo que está violando as suas liberdades. Você quer comer aqui um bife, mas diz, não, você tem que comer um cachorro-quente. Mas eu não quero cachorro-quente. Não, mas o bife é obrigatório. E assim por diante, né? Então, com essa mentalidade é o que está dominando o mundo hoje. E isso se tornou tão normal que eles chamam isso de construir um mundo melhor. Quer dizer, mas como pode ser um mundo melhor, onde todas as decisões já vêm prontas? No Brasil é assim, não tem nenhuma lei que passe aí que não venha prontinha da ONU. E nesse sentido, tanto faz, meus filhos, vocês elegeram Dilma ou Serra, porque é a mesma coisa, que são dois puxa-sacos da nova ordem mundial, os dois são subsidiados por essa gente, e são dois pau-mandados da nova ordem mundial. Então, tanto faz votar num ou no outro. É apenas a diferença de estilo. Aliás, o Serra até já falou que vai governar com o PT, não é isso? Então, de fato, não tem muito para onde correr. Agora, essa semana houve, naturalmente, a revelação, né, daquele negócio da existência da seção aí das Farc em Manaus. Por uma coincidência, a Polícia Federal, por um engano extraordinário, prendeu um camarada que depois descobriu que era das Farc. E a gente acabou lá revelando a existência desse grupo que opera em Manaus, com ramificações enormes, com enormes investimentos no Brasil, né, e dominando todo o tráfico de coca na região, tráfico de cocaína na região. Então, a partir daí, não tem mais sentido, né, continuar desconversando e dizer que não, a Farc é um negócio que só opera na Colômbia, não tem Farc nenhuma no Brasil, não há nenhuma relação entre as Farc e o PT, nem entre as Farc e o Comando Vermelho, as Farc e o PCC, quer dizer, estourou tudo, agora já está público e notório. Sabe o que vai acontecer? Nada, não vai acontecer coisíssima nenhuma. Por quê? Porque o Brasil não tem sistema judiciário, o Brasil não tem forças armadas, o Brasil não tem parlamento, o Brasil não tem nada a não ser uma entidade chamada PT. Quer dizer, o PT comeu o Brasil. E o chamado partido da oposição trabalha para o PT. Vocês não têm a menor dúvida. Vocês não vão confiar nessa turma do PSDB. Quer dizer, o PSDB foi, vamos dizer, nós já tivemos dois governos de transição. O primeiro foi a transição do regime anterior para o petismo. E agora o petismo, por sua vez, é o regime de transição para o socialismo. E assim, de transição em transição, né, é aquele negócio de uma piroca que vai entrando e vai fazendo a transição anal, tá certo? Então, isso aí já está em avançado estado de penetração, né? E eu creio que, olha, já não há mais o que fazer. Agora, no Brasil, só resta, se você ainda ama o Brasil, você chora um pouquinho, né? De noite, você chega lá outra vez, você chora um pouquinho, né? O país acabou e tal. E daí você dorme e sonha com outro país. É só o que resta a fazer, né? Porque não há mais uma entidade ou grupo que represente no Brasil o patriotismo, a moralidade, o senso do certo e do errado. Realmente não há mais. Perdeu completamente. Quando você vê até as Forças Armadas se entusiasmando porque o governo comprou umas arminhas para eles, né? Sem saber que o governo está dando armas para eles para amanhã ou depois fazê-los lutar junto com o Hugo Chávez contra o imperialismo americano. Quando chega nesse ponto, fala, acabou mesmo. Quer dizer, o Brasil perdeu a vergonha, né? Perdeu a compostura até o fim. Como diz, não, o Brasil desbundou de vez, acabou, não é mais um país, é apenas um território, é feito para benefício dos estrangeiros. As únicas pessoas que estão passando realmente bem no Brasil são os investidores estrangeiros, nunca estiveram tão contentes, nunca ganharam tanto dinheiro, tá certo? E agora, como o governo saneou a economia quer dizer o seguinte, pagou o que devia para eles, de modo, e também fez do Brasil um lugar seguro para o investimento estrangeiro. Isso é tudo o que eles querem.
E é por isso mesmo que estou elogiando o Lula. Quer dizer, o Lula transformou o país num lugar excelente para o estrangeiro. E é por isso mesmo que ele é, quer dizer, badalado, ou era até um tempo atrás, pela mídia internacional. Agora, outro dia saiu uma coluna no Reinaldo Azevedo contando essa história, que ali nos comentários tinha um monte de gente que dizia mas tudo isso aí o Olavo de Carvalho já avisou vocês 10 ou 15 anos atrás. Tinha várias pessoas lembrando isso. Eu lembro a vocês que assim, durante o regime militar, eu vivi assisti todo o regime militar nos seus 20 anos de duração, do primeiro ao último dia. Eu nunca vi nenhum único jornalista ser excluído de toda a grande mídia por ter desagradado, né, o establishment, desagradado o governo. Não vi nenhum, tá certo? Na verdade, eu não vi nenhum perder o emprego. Né? Tinha esse pessoal do Correio da Manhã que depois todos acionaram o governo, né, pedindo indenizações, que diz que na época, por perseguição política, eles perderam emprego. Tá tudo mentira. Perderam emprego porque o jornal foi à falência. Aliás, já estava falido. É isso? E então parece que o dono do Correio da Manhã, o Dr. Paulo Bittencourt, nos seus últimos dias, tomou uma série de medidas desastradas. O jornal estava indo para falência e faliu logo em seguida. Então perderam emprego por causa disso. Eu nunca vi ninguém ser vetado na mídia por ser esquerdista. Nunca nenhum. Ao contrário. Durante todo o regime militar, o pessoal da esquerda monopolizava as redações. Tanto que, até, eu lembro, eu trabalhava na Folha, na maior parte desse tempo, eu me lembro que até o Frias, o Otávio Frias pai, ele até montou um jornal de direita, que ele chamou de Folha da Tarde, só para não dar muita bandeira para os milicos, porque a Folha tinha vários jornais, eram todos de esquerda, alguns eram verdadeiras bases do Partido Comunista, né? Então ele inventou um jornalzinho, que era a Folha da Tarde, e botou lá uns direitistas para tomar conta durante certo tempo. Acho que os direitistas dominaram o jornal durante um ano, mais ou menos. Logo foram tirados e também a Folha da Tarde se tornou um órgão do esquerdismo. Eu asseguro para vocês, o Partido Comunista dominava a Bolsa de Emprego no jornalismo paulistano durante a quase totalidade da duração do regime militar. Né? Então, se você está no partido, você jamais ficava sem emprego. Se não tivesse nenhum emprego na grande mídia, logo te arrumavam, numa revista especializada, uma coisa assim. Ninguém passou aperto por causa disso, não. O que eu vi, o que eu fui testemunha, o único sujeito que eu vi ser expelido da profissão foi um sujeito que desagradou o Partido Comunista. E eles afastaram, o sujeito virou um mendigo, expelido da profissão. Esse foi o único caso que eu vi naquela época, né? Logo no começo do regime militar. Agora, e não foi porque ele disse ou escreveu alguma coisa, não, foi por causa de um problema interno do Partido Comunista. Agora, ser expelido da profissão por causa de alguma coisa que você escreveu, eu só vi um cara, eu só vi isso acontecer com um sujeito, que é este que vos fala. Porque eu, por causa de divulgar esse negócio de FARC, né, FARC, Foro de São Paulo, etc, eu perdi emprego ali no Globo, no Jornal do Brasil, na época, no Jornal da Tarde, na Zero Hora. Tá certo? Então foi tudo uma vez. Então só sobrou um lugarzinho para mim ali no Diário do Comércio. Então, eu só vi isso acontecer com uma pessoa, que fui eu. E isso não foi no tempo da ditadura, foi já durante esse negócio chamado, por motivos insondáveis, a redemocratização. Ou seja, o tipo de democracia. Hoje, eu tenho certeza absoluta, o controle do noticiário hoje é muito mais rígido do que no tempo da ditadura. Na ditadura eles vetavam uma notícia ou outra, mas vetavam temporariamente. Em geral, notícias que podiam atrapalhar a investigação de algum de casos de terrorismo. Eu mesmo lembro, quando eu trabalhava no Diário Popular, um dia o editor de polícia ficou doente, não pôde trabalhar, e me botaram para editar a página de polícia. E eu lá, inadvertidamente, publiquei como manchete uma notícia que estava vetada sobre um assalto a uma loja de armas. Tinha vindo instruções da Polícia Federal para não publicar uma linha sobre aquilo, mas eu não sabia, eu estava na ignorância, então botei lá de manchete, assalto a casa de armas, um mau barulho. Né? E fiz o negócio e fui dormir. Quando acordei, o editor de polícia estava na cadeia, coitado.
Mas ficou lá 24 horas depois soltado, daí explicado o equívoco. Não, foi um cara aí que me substituiu, não sabia. Então, isso foi tudo. Mas na semana seguinte já podia publicar aquele negócio. Quer dizer, nenhuma notícia foi vetada permanentemente. Nenhuma notícia foi vetada permanentemente. Né? Sobretudo, não havia assuntos proibidos. O que se proibiu eram notícias específicas. Presta atenção. E para isso mesmo é que havia o censor. Quer dizer, o censor, por exemplo, ali no Estadão, o censor ficava... eu lembro que os mesquitas não deixavam ele entrar no prédio. Ele ficava na portaria. Tipo, botaram uma mesinha para ele na portaria. Então levavam lá as provas das páginas, ele lia tudo e dizia, olha, isso aqui não pode, aquilo ali não pode. Eram notícias específicas, não eram assuntos. Nunca aconteceu no regime militar de um assunto ser vetado durante 16 anos em toda a mídia. Nunca aconteceu. Mais ainda, o que não saía na grande mídia, saía pelo menos na chamada imprensa nanica, imprensa alternativa, que havia ali dúzias de jornais. O pessoal de esquerda sempre teve dinheiro. Então, quando eles não podiam dizer isso aqui nos grandes jornais, eles faziam seus próprios jornais do seu próprio jeito. Né? Como fizeram ali Opinião, Versus, Ex, um monte o Pasquim, né? Um jornal de enorme sucesso. Pasquim vendia mais do que qualquer jornal da grande mídia. Tudo isso foi durante a ditadura militar. E tem alguém na linha. Alô, quem é? Não estou ouvindo nada. Alô? Pifou a ligação. Então, continuando. Então, um fenômeno como essa ocultação do Foro de São Paulo é impossível durante a ditadura. Né? Então, eu não sei de um fato que tenha sido escondido ali que não tenha sido revelado logo em seguida. Agora, uma coisa de um controle total e onipresente, como essa coisa da ocultação do Foro de São Paulo, é impossível. Então, é claro, mas como é que vocês acreditam? Vocês são trouxas de achar que vocês estão vivendo uma democracia, que não existe censura. Falaram, que brincadeira é essa, pô? A única diferença é que naquela época a censura é um negócio oficial e declarado, e portanto honesto. Tá certo? Que, por exemplo, se os atos de censura chegassem a prejudicar um jornal, o jornal podia processar o governo. É isso? Então tudo ali foi feito de maneira bastante clara e explícita. Agora não, meu filho. Tá certo? Agora as notícias desaparecem em bloco durante décadas, tá certo? E não tem um responsável, não dá para saber quem foi. Quer dizer que a malha, a infiltração está tão profunda ali na malha que você não sabe mais quem é quem. Em alguns casos a gente sabe, por exemplo, né? Eu sei que no Globo, quem não queria que falasse do Foro de São Paulo e dessas coisas era o tal do Luiz Garcia, isso aí eu tenho certeza. Luiz Garcia, assim, ele teve um ódio visceral pela minha pessoa, assim, nem à primeira vista, antes da primeira vista. Né? E uma vez até se meteu a besta de querer polemizar comigo. Ó, o que é isso? O Luiz Garcia é um amador, vai polemizar comigo, vai crescer e apareça. Ele falou umas besteiras, saiu totalmente desmoralizado e ficou odiando mais ainda. Né? E claro que não era somente o Luiz Garcia, não pode dizer, era ele que vetou as coisas, não posso dizer isso aí. Quer dizer, o sistema de controle está tão bem disseminado que não dá para saber quem é quem. E, na verdade, todo mundo colabora. Tem jornais em que a redação inteira colabora com essa porcaria. Por que eu digo isso? Porque vamos supor que o assunto fosse vetado de cima e a redação não concordasse. Imediatamente a redação ia botar a coisa em circulação através da internet, ia reclamar no Observatório da Imprensa. Não é isso? Isso nunca aconteceu. Você pega essa merda desse observatório, que é uma coisa visceralmente desonesta, paga por Fundação Ford, Rockefeller. Roberto Diniz, está me ouvindo? Isso aí é uma empulhação, esse seu observatório, pô. Esse observatório só serve para fiscalizar o coeficiente de esquerdismo, para medir todo dia, ver lá se o jornal está sendo suficientemente esquerdista, se não está, desce o cacete. Né? Então, nunca ninguém apareceu no Observatório da Imprensa reclamando que os jornais estavam sumindo com o Foro de São Paulo. Quer dizer, o próprio observatório ajudou a assumir. Então, é claro, vamos dizer, que é um controle geral, onipresente e absolutamente intolerante. Preparado não só para vetar as notícias, mas para destruir a carreira de quem quer que ouse, né, dizer as coisas em sentido contrário. Então, como é que você pode dizer que existe democracia se não tem a liberdade mínima de informação, meu Deus do céu? Né?
É lógico que eu não estou falando em causa própria, eu não estou aqui chorando, perdi meu emprego, quero indenização. Eu falei, indenização, caralho, fez esse dinheiro no cu. Não quero nada disso. Na verdade, para mim foi vantagem, porque eu não posso escrever aí, então eu vou me dedicar mais aos meus cursos, e no curso vou até ganhar mais dinheiro do que nessas porcarias desses seus jornais, né? Então, não é nesse sentido que eu estou falando, é que isso é um prejuízo para o Brasil. Você vê que nesses anos todos em que houve esse controle, a criminalidade foi crescendo, a insegurança foi crescendo, as pessoas já não podem mais sair na rua, todo mundo tem que viver dentro de casa, fazer da sua casa uma jaula para si próprio, todo mundo com grade, tá certo? E 50 mil brasileiros sendo assassinados todo ano, o pessoal vendendo droga nas escolas para criancinha morrendo de overdose, tudo isso está acontecendo na nossa cara. Tá certo? Agora, e se você falar, não, está aqui o documento comprovando que o PT é aliado das Farc, que o PT assinou em 2001 um manifesto prometendo solidariedade integral às Farc e nunca falhou a esse compromisso. Você disse, você mostra o documento e as pessoas dizem, não, isso é hipótese. Hipótese que você está fazendo é hipótese. Hipótese é o caralho, meu filho. Está aqui o fato da sua cara, você não quer ver por quê? Porque vocês são covardes. Olha aqui, brasileiro é covarde, ele é cagão, tá certo? Eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Já falei, eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado lá de Portugal, do outro lado do oceano, foi cair aí. Tá certo? Então, o que é que eu posso fazer? Então, como eu não tenho culpa, eu não tenho vergonha. Mas olha, sinceramente, eu tenho nojo. Tenho nojo. Hoje em dia eu tenho, né? O Brasil é um país que estava começando a existir, tá certo? Até os anos 50, 60, começou a existir. Depois, bicho, acabou, foi acabando. Por quê? Porque as novas gerações não produziram aquele número mínimo de pessoas honradas e corajosas que um país precisa para ir para frente. No Brasil não tem, tá certo? Então, no Brasil, né, até falar moralidade foi sequestrada por essa mesma gente do PT. Eles fizeram campanha da ética durante 10 anos, fazendo a campanha da ética, cortando as cabeças de seus adversários na base de acusações de corrupção, a maioria delas verdadeiras, mas algumas falsas, tá certo? Porém, quando eles estavam fazendo isso, já estavam montando um mensalão que transcendia em 1000 vezes o tamanho do sistema de corrupção que pudesse existir antes. Então, quer dizer, vocês entregaram o Brasil para essa gente. Eu me lembro quando surgiu o PT, as pessoas se emocionavam. Eu olhava, às vezes, aquelas menininhas universitárias, eu via aqueles negócios petistas, elas choravam. Quer dizer, tinha um negócio religioso ali no PT. E, ao mesmo tempo, uma coisa tão mesquinha, tão miserável. Olha, o país que elegeu um Lula tem que acabar mesmo. Tá? O Brasil não vai continuar existindo como entidade independente por mais 10 anos. É impossível. O Brasil já está sendo loteado, já está sendo subdividido aí com esse negócio de nações indígenas, quilombolas, não sei o que mais. Né? Então, soberania já foi para as cucuias há muito tempo. Quer dizer, o Brasil é uma farsa, é apenas uma fantasia de carnaval. É um país ridículo, besta, cretino, tá entendendo? Então, e tudo aquilo que tinha de bom no Brasil, né? A cultura brasileira chegou a produzir algumas coisas boas, já não existe mais, as pessoas não sabem, não conhecem, né? Já jogaram fora, né? Então, cultura para eles aí é o padre Fábio de Mello, né? E assim por diante. Então, agora, aqui, uma pesquisa aqui da Pew, PEW, mostrou que 67% dos americanos estão aprovando essa legislação do Arizona contra a imigração ilegal. Né? A legislação simplesmente permite que a polícia pare uma pessoa na rua e diga, prove que a sua presença no Arizona é uma presença legal. Quer dizer, você está aqui como residente ou como turista. Tá certo? E se o sujeito não provar, eles mandam embora. A lei é simplesmente isso. Imediatamente, a mídia inteira disse isso é racismo. Eles, mas como racismo? Se pode parar qualquer pessoa? Quer dizer, eles presumem que os caras só vão parar quem tem a cara de chicano. Então, de chicano ou de árabe. Então, por essa presunção já dizem que é racismo. Eu digo, se parasse pessoa com cara de chicano, estaria agindo não por racismo, mas por uma consideração estatística óbvia. Por quê? Porque 90% dos imigrantes ilegais são todos chicanos mesmo, tá certo?
Um dia, quando ele estava viajando pelo Alabama, estava lá num posto de gasolina, e daí tinha um negão bêbado fazendo discurso contra a gente. Ele viu que ele estava falando língua estrangeira. Começou, esses filhos das putas, vem aqui tomar nosso emprego, etc, etc, etc. Olha, o negócio era contra a gente, e nós não estávamos tomando emprego de ninguém, né? Eu trabalho para o Brasil, tá certo? Escrevo para o Jornal Brasileiro, dou cursos para o Brasil, então não recebo um tostão aqui dos Estados Unidos, então eu não estou tomando emprego nenhum. Mas mesmo assim, eu achei que o negão estava certo. Falei, olha, é o que você tem que fazer mesmo, pô, seu discurso está muito certo, tá certo? Agora, as pessoas aqui não têm senso de justiça, elas só têm, vamos dizer, o senso do oportunismo político. Quer dizer, dá para você queimar a reputação de quem quer que faça alguma coisa em favor dos Estados Unidos, então eles não perdem essa oportunidade. Então, tentando criar um preconceito contra o Arizona, fazer do Arizona uma espécie de Honduras interna, quer dizer, isolar o Arizona. Mas a população está 67% a favor. Agora, na mídia é 100% contra. Por quê? Porque encher isso aqui de imigrante ilegal é absolutamente necessário, primeiro, para dissolver a cultura nacional americana e criar um negócio multicultural inadministrável, tá certo? E para quebrar, então, a soberania nacional americana, sem a qual não haverá governo mundial. Essa coisa é tão clara, tão óbvia. Agora, jornalista, putz, naquele tempo que eu trabalhava no jornalista, um jornalista velho dizia, nós somos putas. Eu acho isso tão monstruosamente ofensivo, as putas. As putas são, vamos dizer, uma profissão antiga, honrada, e, sobretudo, as putas, elas prestam algum serviço. Você está entendendo? Você não está pagando para elas por nada, tá certo? Pelo nada. É isso. Agora, esses jornais não, você paga para eles não te darem a notícia. Você já viu alguma prostituta fazer isso? Hã? Você paga para, vamos dizer, prestador de serviços sexuais. Fala, bom, você paga, mas não tem os serviços sexuais. Você bate na desgraçada. Agora, jornalista não é assim. Você paga para eles buscar notícias, não tem notícia nenhuma, você continua pagando. E eles é que batem em você. E se acha as pessoas mais lindas do mundo, né? Aqui, você vê uma coisa notável que tem acontecido na imprensa, né, nos últimos 20 anos, eu observo isso com... Vamos dizer, às vezes eu fico até maravilhado de como é que a pessoa pode ser tão vigarista, né? Então, uma das últimas técnicas é o seguinte, é você fingir, o jornalismo finge que ele representa, né, a opinião, a sensibilidade da maioria, e começa a julgar não somente ideias ou posições políticas, mas pessoas, pela sua conduta. Então, né, fingindo assim que fulano, quando você não gosta de um fulano, você finge que ele está ofendendo a sensibilidade da nação. Essa semana saiu aí uma entrevista na Playboy, né? Playboy, evidentemente, uma revista de putaria, mas ela se arroga uma autoridade moral fora do comum. Eles entrevistaram o Michael Savage, que é um radialista conservador aqui, que tem um programa que é ouvido por 18 milhões de americanos, né? Quer dizer, o cara não é um João Ninguém. Mas o cara do Playboy escreve a respeito do Michael Savage, né, naquele tom assim, eu não posso me lembrar de uma entrevista mais difícil, escreve que o editor David Hoffman, né? As opiniões dele são tão extremas ao ponto de ser um veneno. Com opinião extrema, como é que você pode chamar de opinião extrema? É a opinião que é compartilhada por 18 milhões de americanos. E opinião extrema, que eu saiba, é a opinião de uma minoria de maluco. Tá certo? Você pega, por exemplo, o David Duke, que é o cara do partido nazista, né? Então tem lá, se você pegar nos Estados Unidos inteiro, tem, bom, quantas pessoas aprovam o David Duke? Deve ter umas 10 mil no máximo. Porque essa é uma opinião extrema, então não é representativa. Agora, o Michael Savage, ele representa a opinião que é majoritária nos Estados Unidos, que é a opinião conservadora. Então, de repente, a palavra extremo não quer dizer mais aquilo que é uma exceção por ser realmente exagerado. Não, significa simplesmente a opinião que o cara não gosta. Então, começa a fingir que o outro é minoria, meu Deus do céu. Quer dizer, uma minoria extravagante. Só que essa minoria extravagante é 67% da opinião americana. Então, quer dizer, o caso que uma minoria de jornalistas começa a discriminar a maioria, fingindo que a maioria é uma minoria, né, exótica e extravagante. Mais ainda, eles usam para isso não um vocabulário político, mas o vocabulário da etiqueta e dos bons costumes, né, e o vocabulário
dos bons sentimentos. Então, as perguntas que o sujeito fez para o Michael Sever: por que você é tão raivoso? Né? Olha, se eu fosse o Michael Sever, eu ia dizer: ó, eu não estava com raiva, mas agora eu estou. Eu vou bater em você aqui mesmo. Tá certo? Daí você vai ver o que é raiva. Porque você faz uma pergunta dessa a uma pessoa porque você a odeia. Aliás, o David Hochman, ele confessa assim, ele diz: durante toda a entrevista eu odiei o Michael Sever. Quer dizer, o sujeito está dizendo: eu estou carregado de ódio, e porque eu estou carregado de ódio, você passa a ser raivoso. Quer dizer, é uma coisa, uma perversidade psicológica total. Veja que no Brasil usam isso muito. A Folha usa isso o tempo todo para catalogar as pessoas, não politicamente, mas humanamente. E tentar, né, fingir que a conduta do seu fulano desagrada a maioria. É uma conduta mal educada, né, desumana, maldosa. Né? Olha aqui. Como o Michael Sever defende, vamos dizer, a política de controle da imigração, né, o sujeito pergunta: esse tipo de nacionalismo raivoso pode rapidamente levar à xenofobia. Você lembra o que aconteceu na Alemanha nos anos 30? Ora, peraí, tem que catar o sujeito pela goela, você vai tomar no olho do seu cu. Hã? A campanha que os alemães fizeram contra os judeus não foi voltado contra imigrantes, mas como pessoas que moravam na Alemanha fazia 300 anos, porra! Hã? Você vê os judeus, onde eles foram, na guerra de 14 e 18, os judeus foram os caras mais nacionalistas, né? Os caras que mais defendiam a Alemanha eram os judeus na guerra de 14. Quer dizer, eles não eram estrangeiros, não tinham acabado de entrar ilegalmente no país. Eram residentes tradicionais da Alemanha, ao ponto de que, ali no livro do Jacob Wasserman, Meu Caminho de Vida como Judeu e como Alemão, ele mostra que a cultura judaica e a cultura alemã tinham se interpenetrado de tal maneira que não dá mais para distinguir uma da outra. Então, agora o filho da puta acha que é a mesma coisa. Quer dizer, os nazistas fizeram uma campanha para desalocar, perseguir, até liquidar pessoas que eram, vamos dizer, habitantes da Alemanha faziam 300 ou 400 anos. Agora, você quer tirar aqui um sujeito que entrou ilegalmente no país anteontem e o cara da Playboy quer fingir que é a mesma coisa. E formula então a pergunta daquela: como se isto que ele está querendo impingir ao público já fosse crença desse mesmo público. Como diz, o público todo está escandalizado com o seu nacionalismo xenófobo, que quer criar campos de concentração e matar os coitadinhos dos chicanos. O sujeito faz esse teatro na sua frente e diz que esse é jornalismo. Né? E, ora, o Savage é até um sujeito muito educado, porque uma coisa dessa não se responde. Uma coisa dessa é para dar um soco no nariz do desgraçado e dizer: olha, vai embora e me manda um jornalista, porque você é um vigarista. Você é um farsante, né? Olha o que o cara diz: às vezes você soa como um monstro, né? Ele diz: e você soa como um anjo do céu, né? Quer dizer, você vem aqui espumando de ódio, né? Sabe aquele ódio contido assim, né? Que tenta se disfarçar, né? Quer dizer, o sujeito tentando, te ofendendo educadamente, né? Quer dizer, usa frases aparentemente educadas, mas carregadas de veneno, e diz que o outro é que está com veneno. Olha o que esse sujeito pergunta: a sua família nunca se sentiu embaraçada com o que você diz? Quer dizer, está tentando indispor o cara com a própria família, porra! E o primeiro, o que tem de tão vergonhoso no que o Savage diz? Tem de vergonha na Playboy. Tem que perguntar o que sua mãe acha de você trabalhar numa revista de putaria. É isso que tem que perguntar. Né? Agora, essa técnica que os caras usam para entrevistar os caras, contra mim, quantas vezes não usaram? Entrevista que eu dei na TV Globo, é a mesma coisa o tempo todo. Por que você é raivoso? Você não é extremista? Naquela merda daquela TV... Como é que chama aquele canal de TV católico, entre aspas, que tem em São Paulo? Aquela merda da Rede Vida, né? Que o maluco lá
gagacha, mas não sei o que, Rizek. Você tentando dar essa mesma impressão. Fazer de conta que o anormal sou eu. Eu sou está aqui com o rótulo na testa, né? Sou senil, né? E o doente sou eu. Ora, porra! Isso TV católica. Católico, caralho, porra. Tem alguém aí na linha? Alô? Alô, quem é? Ô, Rodrigo, olá. Queria perguntar o seguinte, a gente vai votar em quem aqui no Brasil? Quem é mais esquerdista? O PSDB tá com umas ideias de legalização da maconha aí, esse tipo de coisa. Cadê? Olha, vou dizer uma coisa. Quem quer que advogue a legalização da maconha está trabalhando para a Farc. Por quê? Legalizando a maconha, você vai ter, então, o produto vai entrar no mercado. Quem vai dominar imediatamente o mercado? As Farc já têm o controle da produção, da comercialização e da distribuição. E tem o controle total do mercado. Então, de repente, você vai transformar as Farc numa multinacional, né, da droga operando legalmente. Mais ainda. Então, as Farc poderá fazer com esse dinheiro o que ela quiser. Então, ela pode automaticamente transformar também em partido político legal. Legalizar as drogas é entregar o poder às Farc. Não vem esse pessoal de Cato Institute, de Ordem Livre, de liberais, tá certo? Dizer que, não, por princípio, restaurando por princípios abstratos, isso do Estado não deve interferir nisso. Eles estão usando essa desculpa para entregar o poder às Farc. Agora, a maioria de vocês não enxergam, porque vocês são amadores, todos vocês estão ouvindo, gente. Vocês não entendem merda nenhuma de ciência política, nunca estudaram nada. Leram lá 3 linhas do Hayek e acham que sabe tudo. Tá certo? E saem com esse negócio, essa ideia doutrinária, teórica, sem examinar a condição real. Vocês servem às Farc. Sabendo ou não, vocês servem às Farc. Agora, com esse tipo de conservadores, quem precisa de comunista, meu Deus do céu? Acorde, gente. Quer dizer, não é questão de você discutir abstratamente se o governo deve ter o direito de controlar isto ou aquilo. É você discernir na condição real qual é a transformação histórico-social efetiva que acontecerá tão logo se libera as drogas. Liberar as drogas é entregar o poder às Farc no dia seguinte. Ver que o programa do nosso Lula é sempre dizer o seguinte: nós Farc devem se transformar em partido político legal. Ora, meu Deus do céu, toda operação de guerrilha, de terrorismo, o sonho dela é transformar-se em partido legal. E chegar ao poder, então, legalmente, após ter cometido crimes durante 30 anos. Quer dizer, as Farc já mataram mais de 30 mil pessoas, então, de repente, elas serão premiadas com isso, transformando numa multinacional que opera legalmente no mercado e transformando num partido político legal. E no dia seguinte estão tudo na presidência. É esse o objetivo. Quer dizer, se você não conseguiu tomar o poder pela violência, você o tomará pelo engodo. E essa turma liberal está tudo servindo a isso. E Zé Serra está servindo a isto. Eu gostaria de encontrar pessoas que dizem: olha, você está trabalhando para isto. É por isso que você fica afagando a cabeça de Dilma. Porque vocês trabalham para as mesmas forças. A gente, no final das contas, não tem que votar. Que se votar no Lula, está ajudando os esquerdistas. Se votar no PSDB, também está ajudando os esquerdistas. Olha, eu vou votar no Mário de Oliveira como voto de protesto. Eu também não acredito que o Mário de Oliveira vai fazer nada de grande coisa, não. Aliás, nem acredito que ganhe, e não acredito que se ganhar fique no poder uma semana. Mas de qualquer forma, como voto de protesto, eu vou votar no Mário de Oliveira. É difícil aqui nesse país, né? Não tem quem votar. Tu vota na chamada direita brasileira, que distancia muito da direita conservadora. Direita brasileira trabalha para as Farc, todos trabalham para as Farc. E FHC da vida, você vê, legalização da maconha, cotas, tudo ele criou no governo dele. Como é que um cara... Exato. Não só o programa é o mesmo, tá certo? Porque uma coisa é um programa que o sujeito apresenta eleitoralmente, outra coisa é um programa de ação efetivo que ele vai seguir. Mas quando você vê o que o FHC fez, ele simplesmente aplanou o caminho para a chegada do PT ao poder. Ele mesmo disse ao Lula, disse: você sabe que essa cadeira é sua. Tá certo? E na hora H, tinha lá o candidato que era o Serra, o FHC nem apoiou o Serra, ele apoiou o Lula. Quer dizer, não apoiou ostensivamente, mas sonegou apoio ao seu próprio candidato, aquele que teoricamente era o seu candidato, então aplanou o caminho para o Lula. Essa gente, meu filho, PT e PSDB, eles representam a USP, Universidade de São Paulo. Quer dizer, aquele núcleo de pseudo-intelectuais, os pianos que acham que sabem tudo, tá certo?
e que não sabem merda nenhuma, só sabem enriquecer, encher os bolsos de dinheiro, tá certo? Isso é o que sabem. Tá certo? Essa gente é que bolou o PT e o PSDB. Então, nada de bom sairá por aí. Nada, 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 nada. Claro que existem pessoas decentes no PSDB, não pode dizer, mas uma ou duas pessoas não fazem um partido, meu Deus do céu. Com certeza. Agora, o negócio aí não é votar, o negócio é sair daí. Tem razão. Tem que Olha, as próximas gerações, os jovens que estão aí, não esperem poder levar uma vida decente dentro do Brasil. Não é possível. O Brasil é um sistema de acanalhamento. O mais eficiente sistema de acanalhamento do mundo chama-se Brasil. O Brasil inteiro é um sistema de acanalhamento. Olha, sempre foi assim. O Gilberto Amado já dizia, eu não posso passar mais 2 semanas por ano no Brasil, senão eu me acanalho. É? Eu não posso passar nem um dia. Chegar 30 minutos aí, eu já começo a bater carteira. Então eu já não vou. Entendeu? Tem razão, aqui é só prestar concurso público e ficar mamando no Estado, né? Não tem como ter uma vida decente aqui. O cara quer trabalhar, Então, quer produzir. O meu conselho aos jovens é assim, preparem-se intelectualmente, tá certo? E caiam fora quando puderem. Agora, a não ser que tenham, né? Eu sobrevivi dentro dessa porcaria durante várias décadas. Mas eu não sei porque eu sou um sujeito que tem uma capacidade especial para sobreviver, né, embaixo da terra. Né? Se me enterra lá, eu fico lá respirando um pouquinho, né? Dou uma respiradinha a cada 3 meses e de algum modo eu sobrevivo nessa coisa, mas a maior parte da pessoa não tem. Então, outra pergunta que eu queria fazer, Olavo, é sobre a direita. Assim, porque a gente vê, a direita tem os conservadores, tem aquela gente libertária lá, Rodrigo Constantino, aquela gente toda. Libertário é idiota. Libertário é cara que vive de teoria abstrata e não sabe raciocinar historicamente. Em primeiro lugar, nunca estudaram o marxismo. Eles leram 2 ou 3 coisinhas da economia marxista e que sabem tudo. Então, assim, não dá, porra. Né? E tem um pessoal, por exemplo, que a direita diverge nessas ideias. Pró-Israel e Israel, por exemplo. Por que ajuda Israel? Por que devemos ajudar Israel? Aquele negócio que um dia eu estava me perguntando. Por que nós devemos ajudar os judeus? Se os judeus também são uma minoria. Se a gente está ajudando os judeus, por que a gente não faria uma militância pró-gays, por exemplo? Pró o quê? Pró-gays, por exemplo. Porque são 2 minorias também, o negócio dos judeus. Eu queria ter essa pergunta. Não, o problema dos judeus é o seguinte, Israel tem uma função estratégica no mundo. A hora que cair Israel, está a nova ordem mundial instalada aí. Mas, por outro lado, veja, tudo no mundo é ambíguo. Aqui nos Estados Unidos está cheio de judeu que está ajudando esse negócio de nova ordem mundial. Tá certo? Então ajuda a pôr no cu do outro judeu também, tá entendendo? O judeu que está lá em Israel levando bomba é uma coisa. O judeu que está aqui em Nova York, enchendo o cu de dinheiro, fomentando nova ordem mundial, é outra coisa completamente diferente. Então não se trata de apoiar os judeus. Não, trata de apoiar o judeu que está fazendo a coisa certa. O que está fazendo a coisa errada, a gente tem que descer o cacete. Não interessa se é judeu, se é católico, se é italiano, se é... Essas ONGs, assim, no caso, várias delas contra racismo, pró-gays, são de dinheiro judeu, por exemplo. É preconceito, qualquer coisa é entre o holocausto, falando do holocausto. Eu até entendo a situação dos nazistas que realmente tentaram matar os judeus, mas por que essa repetição contínua de qualquer coisa é o holocausto, qualquer coisa é o holocausto, qualquer coisa é o holocausto? Eu acho que para a direita conseguir triunfar, a esquerda, a gente tem que explicar por que nós estamos ajudando Israel, por que era ajudar Israel, porque senão o povo, as pessoas acham que não se passa de uma... Tá querendo ganhar também, igual os esquerdistas. Não, tem que dizer o seguinte, olha, só existem 2 soberanias nacionais no mundo. Tem a soberania dos Estados Unidos e tem a soberania de Israel. Quando essas 2 caírem, tá aí o governo mundial no dia seguinte. Tá aí um bom motivo para apoiar Israel. Agora, apoiar Israel não é apoiar os Rothschild, né? Não é apoiar os filhos das putas aqui da ADL que fica defendendo, defendendo o comunista. Não é assim. Então exatamente isso. Não vai dizer que os Rothschild Goldil foram vítimas do Holocausto. Eles estavam lá no bem bom, até fazendo negócio com o nazista. Enquanto os outros estavam se fudendo na Alemanha. Eu acho que a direita agora deve priorizar e explicar por quê. E eu acho que tem que explicar, tem razão, tem que explicar, tem que deixar muito claro, tá certo? E dizer, olha, não adianta nada você estar apoiando Israel, enquanto aqui tem um monte de judeu milionário vendendo Israel. Aí não adianta também, porra, tá entendendo?
Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então é isso aí, obrigado pela sua colaboração. Obrigado, Olavo. Agora aqui, né? Tem mais alguém na linha? Não. Aqui teve lá um incêndio na sede do DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Esse DCE é dominado lá pela turma direita, conservadores, né? Então já tem um bom motivo para tocar fogo. Agora, a polícia está lá fazendo a perícia para ver quem foi que causou o negócio. Não se exclui a hipótese de que tenha sido o pessoal da esquerda lá que fez isso, enraivecido porque uma turminha de estudantes conservadores tomou, né, saiu vencedor nas eleições e tomaram lá o DCE. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas olha, eu seriamente desconfio disso aí, porque por que tocar fogo no DCE, meu Deus do céu? Né? Agora, aqui o Obama está forçando para botar aqui na Suprema Corte essa senhora Elena Kagan, né? E ela foi vítima, foi advogada, né, dos árabes, quando as famílias americanas vítimas do 11 de setembro, né, estavam processando, então, países islâmicos, pedindo indenizações pelos danos sofridos. Essa dona Kagan, ela foi advogada do quê? Dos árabes. Né? É uma mulher que, assim, ela é militante, pró-gay, pró-aborto, pró tudo que não presta, tá, né? E também, né, advogado de terrorista. Vocês imaginam uma peste dessa na Suprema Corte? Quer dizer, olha, a função do governo Obama aqui é tão clara, mas tão clara, né, quer dizer, que é mudar 180 graus a política exterior americana. Ferrar com Israel, proteger, né, os terroristas, entregar tudo quanto é segredo de Estado para espionagem chinesa, ferrar com a economia americana. Quer dizer, o sujeito está escrito aqui na testa, ele vem com o rótulo na testa: eu sou traidor, trabalho para o outro lado. As pessoas leem aquilo e dizem: não, isso aí deve ser figura de linguagem, ele está exagerando. Ele diz essas coisas porque ele é muito gracioso, ele está fazendo piada com a gente. Que nem a mesma coisa do Hitler, né? Quando o Hitler dizia: não, vou matar todos os judeus, as pessoas davam aquela risadinha e falavam: não, esse moço é tão exagerado. Ele diz essas coisas porque ele é muito modesto, ele quer que a gente... Ele é tão bom que ele quer que a gente pense mal dele, né? Aqui. Outro dia apareceu um negócio que a gente descobriu que o Obama usa um número. Aqui todo mundo tem um número como do INPS, aqui, do Social Security, né? E o Obama usa um Social Security do estado de Connecticut, onde ele jamais morou. É um negócio incrível. Quer dizer, como é que ele conseguiu esse número, né? Daí os caras começaram a cobrar isso aqui. O que o Google fez? O Google sumiu com a história. Você não tem acesso a isso através do Google. Olha que negócio incrível. Quer dizer, você só pode saber isso aí se você for direto ali no site do WorldNet dele, daí você descobre essa história. Só isso já é suficiente para mostrar que esse Obama é um falsificador de documento mesmo, pô. Porque já tem aquele negócio do alistamento militar dele que nunca deram. A mídia nunca noticiou isso aí, que o sujeito tem lá um alistamento militar, né, assinado em 1988, num formulário impresso em 2008. Não é uma maravilha? Quer dizer, o sujeito primeiro assinou e o formulário só veio a ser impresso 20 anos depois. Né? E agora tem o Social Security do cara também, que não é falsificado, tem alguma coisa irregular, né? Os outros documentos estão todos sumidos, é impossível ter acesso. Quer dizer, olha, e quando você quer investigar essas coisas, a pessoa diz que você é louco e teórico da conspiração. Ou seja, né, você é obrigado a votar no sujeito, aceitar como presidente um cara do qual você não pode saber nada. Se você quiser saber alguma coisa dele, você é um criminoso. Quer dizer, isso é a imposição mais cínica que eu vi na minha vida. Quer dizer, você é obrigado a acreditar na palavra de Barack Obama sem nenhuma prova. E se você quer alguma prova, você é um criminoso. Quer dizer, é claro que isso é uma operação psicológica já destinada a quebrar a espinha das pessoas.
Quer dizer, você vai fazer a Barack Obama uma autoridade incontestável. Ele chega um total desconhecido, né? E você tem que acreditar nele, tem que fazer um ato de fé, e não pode fazer pergunta, é proibido perguntar. Ah, aqui o seu Social Security Connect, como é que você conseguiu isso aí? Ah, não, você é um criminoso, você não pode perguntar essas coisas. E olha, o negócio tá ruim, viu? Aqui também não tá nada bom, mas acontece que o ponto de partida deles aqui é tão alto que para estragar esse país aqui ainda vai muito tempo. Né? Agora, olha aqui, veja, por exemplo, esse negócio do Barack Obama ser ou não ser cidadão brasileiro. O juiz Ginsburg, da Corte Suprema, né? Cidadão americano, Cidadão brasileiro não, cidadão americano. Cidadão brasileiro talvez até ele seja. Que eu tenho a impressão que eu já vi o Obama aí na rua, entendeu? Né? O dia que eu vi ele com aquela roupa de pai de santo, eu falei, pô, já vi esse cara no Brasil, porra, né? Mas aqui, veja que coisa. Uns anos atrás teve um caso aí na Suprema Corte, e o juiz Ginsburg, que atualmente é juiz da Suprema Corte agora, ele disse o seguinte: o critério para saber se o sujeito é um cidadão natural americano é que ele seja filho de pais americanos. O pai e a mãe tem que ser americanos. Né? E que em caso de nascer no exterior, valeria os direitos direito de nascimento do pai, da linha paterna, não materna. Ora, no caso do Obama, então, está claro que, por esta sentença, o Obama não é cidadão americano, porque o pai dele não era americano, o pai dele era súdito britânico. Quer dizer, mesmo que tenha nascido no Havaí, mesmo que tivesse nascido, né, em Washington, tá certo? No dia 14 de julho, ele não seria americano, porque o pai não era americano. Então, quer dizer, juridicamente não tem nem o que discutir. Mas, até hoje, ele tem conseguido contornar todos os processos. Veja, nenhum processo de legitimidade foi discutido na sua matéria. Todos foram rejeitados por motivos formais. Todos, mais de 20. Ou seja, o juiz vê aquilo, ele aqui, processo de elegibilidade do Obama, eu não quero esse abacaxi para mim, então inventa alguma coisa. Ora, está faltando um carimbo aqui, né? O sujeito põe uma preposição errada, tá certo? Inventa qualquer coisa para não ter que julgar um negócio. Ou seja, a atividade do juiz nesse ponto tem consistido em tirar o cu da seringa. Só isso. Nenhum tem culhão para querer julgar a matéria do negócio. Porque se for julgar a matéria, é inevitável que chegue à conclusão de que o Obama não é cidadão natural americano. Aqui tem a diferença de cidadão nativo e cidadão natural. Né? Nativo é qualquer um que nasceu aqui ou em territórios estrangeiros sob administração americana, como era o caso ali da instalação militar americana no Panamá, onde nasceu o John McCain. Quer dizer, ele nasceu em território americano no exterior. Como se você nascer numa embaixada, por exemplo, você nasce num navio, então você leva a nacionalidade do país a que pertence o navio ou ao qual pertence aquela instalação militar. Tá certo? Mas no caso do Obama, não tem muito o que discutir, ele não é cidadão americano em hipótese alguma. Obviamente ele não é. E por quê? Obviamente ele não é. Então é por causa disso mesmo que não pode discutir o negócio. Porque se chegar a discutir, não tem como chegar a outra conclusão. E todo mundo sabe disso à primeira vista. O juiz lê lá e fala, cara, o pai dele era inglês, então ele não é cidadão americano. Quem sou eu, o juiz, né, aqui para brigar com o presidente americano? Não vou querer essa briga, então tira da seringa. Tem alguém na linha aí, quem é? Alô? Alô, Olavo? Sim, quem está falando? Tudo bem, Olavo? É o Luiz, eu sou de São Paulo aqui, sou Luiz Carlos, eu sou de São Paulo aqui, da Zona Sul de São Paulo. Tudo bem, Olavo? Tudo bem, graças a Deus. Olavo, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a obra do Elomar Figueira Melo. Eu estive numa apresentação dele no começo de dezembro e no final do show eu tive a oportunidade de conversar um pouco Elomar? com ele. Você disse Elomar? Isso. Ah, a música dele é muito boa. E aí, no final da apresentação dele, eu tive... Não nada disso, mas se a minha opinião vale alguma coisa, que eu mesmo acho que não vale, né? A música do sujeito é ótima.
E eu conversando com ele após a apresentação dele, ele me perguntou se eu conhecia o Olavo de Carvalho. É mesmo? E é verdade, ele é um grande apreciador do seu trabalho. Mas a apresentação é muito, eu gosto muito da música dele. Eu queria que você falasse, Elomar, do que acontece no mundo. Não posso falar grande coisa, só posso dizer que eu gosto, é uma coisa subjetiva, não tenho elementos, mas você vê que ele faz um trabalho de alto nível técnico em cima de raízes que são verdadeiramente brasileiras. São verdadeiras. Essas raízes, Olavo, você não acha que estão esquecidas? Por exemplo, eu estou falando no caso específico do Elomar, mas a gente tem no Rio Grande do Sul um rapaz chamado Luiz Marenco, que tem um trabalho nativista fenomenal que ninguém ouve falar aqui em São Paulo. Eu gostaria de saber como é Luiz Marenco. Luiz Marenco. É um rapaz que, meu Deus do céu, precisa ver a obra do rapaz. No Mato Grosso do Sul tem o trabalho do Grupo Acaba, que ninguém ouve falar. Mas isso integra na grande cultura nacional que é a Rede Globo. Né? Exatamente. Tem um rapaz mundo. Tem um rapaz em Minas Gerais, chama Pereira da Viola. Ele teve falando outro dia aqui na apresentação aqui no auditório Ibirapuera para mim, que ele fez uma apresentação na cidade natal dele, lá que é no norte de Minas, lá pro lado do Vale do Jequitinhonha. Então tinha a apresentação dele, que é da Terra, a apresentação de um rapaz cover do Michael Jackson e uma moça cover do Madonna. A apresentação do rapaz cover do Michael Jackson estava lotada. O cover da Madonna estava lotada. E na hora que ele subiu com o grupo dele para tocar as músicas da Terra, a praça ficou vazia. Eu queria que você comentasse assim, você não acha que a cultura brasileira está indo pro lixo, junto com esse jornalismo lixo? Claro, porque, por exemplo, essa virada cultural que aconteceu agora em São Paulo, foi de sexta para sábado, se eu não me engano, ou de sábado para domingo. Só tinha lixo. E o Elon Musk apresentou, parece que foi uma das apresentações que fechou o palco principal aqui no centro de São Paulo. Ninguém ouviu falar que o rapaz ia se apresentar lá. Quer dizer, o jornalismo lixo do Brasil está ajudando a cultura também a ir para o lixo, Elavo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso aí o Brasil entrou num negócio depressivo de só apreciar o que não presta, cultuar o que não presta, é a coisa masoquista mesmo. Como é que pode o Elon Musk ser mais conhecido na Bélgica, na Alemanha, na Itália, e o próprio povo do Brasil não conhecer, e até pior ainda, os baianos, entendeu? Não ouvi falar. Por exemplo, chegou um livro para mim essa semana aqui em casa, vindo direto de Salvador, porque só tinha 3 unidades. Um livro que foi lançado em 2005, é uma moça prestando uma tese sobre a obra elomariana. E só tinha 3 unidades, e é um livro de 2005 que ninguém nunca ouviu falar, e vai, existe o lançamento, e ele meio que vai para a gaveta. É mais ou menos o que acontece com os livros da Realizações, né? Onde eu pude até ver uma apresentação do Elomar, para um público de 20 pessoas, eu estava lá no dia para comprar o Jardim das Aflições, né, da sua autoria, encontrei, dei de cara com o Elomar lá, e depois pude conversar com ele sobre a sua obra. Ele, nessa ocasião ele me disse que é um grande cúmplice seu, ele não usa nem a palavra fã, porque fã vem de fanatismo e para ele é uma coisa muito negativa, remete a uma coisa muito do mal. E ele falou que era um grande cúmplice seu e que ele gostaria, sabe, de eu também sou dele. Conhecer. É mútuo. Né? Fico muito, muito feliz com isso aí, com essa referência, porque tenho grande apreciação por tudo que o Elomar fez, né? É um dos últimos grandes brasileiros que existe, e por isso mesmo tem que estar escondido. Né? No Brasil tudo funciona ao contrário. O Brasil é um exemplo. Olha, ser brasileiro é uma coisa que ninguém em seu juízo perfeito deveria fazer. Tá certo? É difícil. Nos últimos e quanto mais o tempo passa com essa nossa política aí, petista aí, tá difícil. Tá difícil. Tudo, porque veja, a cultura brasileira já teve grandes coisas, tem uma riqueza extraordinária. Né? Eu que estou aqui, eu faço questão de ter, vamos dizer, de ter na minha biblioteca, colecionar tudo quanto é precioso na cultura brasileira. Ora, é muita coisa. Só que sumiu tudo. Olavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho da sua biblioteca, existe na sua biblioteca alguma coisa sobre a história dos lanceiros negros? Que foi um episódio da Revolução Farroupilha, assim, que para mim é um escândalo histórico que nunca ninguém escreveu. Parece que escreveram 2 minutos de novela no minissérie da Rede Globo e ninguém nunca escreveu nada muito profundo sobre isso. Você tem alguma coisa sobre isso aí na sua biblioteca, não? Se você me der alguma indicação, eu agradeço. Se você puder... Como é que pode um Brasil que é, né, completamente miscigenado não ter fatos contundentes sobre esse episódio da Revolução Farroupilha, que foi um massacre contra
os negros, dizem que os farrapos prometeram a liberdade para eles em caso de vitória, e dizem que houve um massacre, que houve um culunho pro Império na época para que acabasse, porque era sempre na hora da negociata a questão o episódio não foi explorado historicamente e muito menos na literatura. Que absurdo, né, Olavo? E milhares... Isso é um crime contra o povo brasileiro, meu. É claro. Sabe, é um crime, rapaz. Você já viu algum livro decente, um filme decente, Dom João VI, que foi o cara que inventou o Brasil? É? O Brasil existe por causa de Dom João VI. O único filme que fizeram foi o filme de gozação. E o cara é um herói nacional. Não, você conhece algum filme? Tudo que vem da Globo em relação ao Império é pataquada. Tudo que a Globo faz em relação ao Império é pataquada, né? É isso mesmo. Não é pra ensinar. Tem um rapaz que diz assim que cinema e televisão não é pra ensinar, é pra entreter. E eu tô junto com ele, entendeu? Por isso que eu tô falando. Pra mim é um pecado os caras não divulgarem a obra do Elomar. Pra entreter mongoloide, né? Então esse é o nosso tempo, infelizmente acabou. Muito obrigado pela sua colaboração, obrigado a todos, até a Obrigado, Olavo, um abraço, tudo de bom, até a próxima, tchau.